Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sou o professor Frato Kyudosha e nesse vídeo gostaria de falar sobre um assunto que tem se tornado muito recorrente na contemporaneidade. Não é um assunto que é recorrente nos nossos dias, mas é um processo que vem surgindo já na transição do século XIX para o século XX. Que é os delírios religiosos, a síndrome do escolhido, a síndrome do salvacionista. Para refletir sobre esse assunto, vou evocar os conceitos de Zygmunt Bauman, onde ele vai abordar a modernidade líquida. Para Bauman, nós temos duas modernidades, uma sólida, que é aquela que se construiu na transição do medievo com a emergência da Renascença até a modernidade, ali até a Revolução Industrial. E nós temos uma modernidade líquida, que é essa transição, né, da Revolução Industrial, através das duas grandes guerras e todas as transformações que a sociedade contemporânea vivenciou. Bauman não gostava do conceito de pós-modernidade, pois para ele o pós seria superação. Segundo ele, não superou. Nós vivemos a modernidade. Porém, de sólida, ela passou para líquida. No sólido, tudo é muito determinado, tudo é muito estabelecido, os alicerces estão fixos. Na liquidez, tudo torna-se muito mutável. Né? As coisas não têm mais aquela permanência, é tudo fluido. E a água, né, o símbolo da água, que ora pode estar calma e ora pode estar movimentada, é muito interessante. E o que acontece? Diante das desestabilizações ocorridas pela contemporaneidade, duas grandes guerras que não foram pequenas, acontecimentos que impulsionaram transformações da sociedade. A revolução cibernética, né, o surgimento do computador, a revolução das IAs, ou seja, os celulares, as redes e mídias sociais, o mundo ficou... Essa virtualização, né, onde não precisa mais estar presente para ver esse contato, criou uma transformação e diante das transformações é muito comum uma sensação, que é a sensação do vazio, da insegurança. O ser humano sempre teve medo do novo. O novo sempre provocou pavor. E o ser humano, na medida em que ele tenta se reorganizar, ele busca ressignificar esse vazio. Ele preenche esse vazio. E nem sempre esse preenchimento é com fundamento. São com quinquilharias. Ele coloca um buraco, ele coloca um monte de entulho ali e reconfigura ali um mosaico totalmente desordenado. E quando nós entramos na questão da espiritualidade contemporânea, onde as pessoas customizam suas crenças, porque as crenças tradicionais perderam, né, de certa forma, o encanto, né? A própria história ela tem como fundamento desestruturar as instituições, né? As religiões, elas passaram por questões de mutações, então elas perderam um pouco a sua sustentação, então cria-se um mal-estar, e nessa medida de uma sociedade líquida, onde os indivíduos são mutáveis, onde tudo é rápido, onde tudo é passageiro, onde o virtual cria um universo imagético, e as pessoas perdem-se em imagens, em narrativas, em recortes, em interpretações, fica essa sensação de vazio. Então as pessoas elas customizam. E o delírio religioso vem por quê? Muitas pessoas começaram a se achar seres escolhidos, salvacionistas, pessoas com discursos, porque eu sou pleiadiano, porque eu venho de uma outra dimensão, porque os mestres falam comigo, porque as entidades de níveis altíssimos, a chefe suprema das pombogiras, as pessoas começam a delirar.
né? E perde o fundamento da religião. Elas começam a criar narrativas das suas próprias cabeças e acham que têm uma missão de salvar o mundo. Então o delírio não é só desses indivíduos. Eles querem compartilhar o delírio. E a sociedade contemporânea, nesse vazio, né, que a liquidez deixa, né, essa sensação de instabilidade, as pessoas começam a consumir e criar e adentrar nesse delírio. Esse delírio nem sempre ele é patológico. Pode sim ter traços patológicos, mas parece que é uma dinâmica da própria cognição humana para fazer os indivíduos suportar a sensação do vazio. O vazio, ele é terrível. Quando você se depara diante com alguma coisa e você tem a sensação de perder o controle, essa sensação é horrível. E parece que há um mecanismo em nossa estrutura neurológica, neuroquímica, mental, seja lá qual conceito que possamos usar, que nos protege. Então esses delírios, essas narrativas, essas construções, essas supostas entidades, porque hoje virou moda as pessoas terem entidades, todo mundo tem entidade, as pessoas colocam as suas entidades como se fossem ferramentas dessas pessoas para condenar os outros, ou seja, o psicologismo, a subjetivice, todas essas coisas. E a religião, enquanto princípio de fundamento, porque a religião ela é um conjunto de práticas que se desenvolve historicamente, culturalmente e fenomenologicamente, né, ela tem fundamento. Né? Ela tem uma história, ela tem um sentido. E essa espiritualidade aleatória, né, essa crendice aleatória, essa síndrome dos eleitos, né, dos preferiti, vira uma bagunça. Né? Então, assim, é comum hoje a sociedade estar diante desses delírios, né? As pessoas com traços psiquiátricos visíveis e que não se tratam, né? E a saúde mental hoje é uma questão muito séria na contemporaneidade, né? Hoje, não é à toa que os diagnósticos têm emergido, porque realmente, diante de todas as transmutações, que não foram poucas na modernidade, as pessoas, logicamente, elas vão perder o eixo, né? E nunca, tanto na história da humanidade, a psicoterapia teve tanto sentido. As pessoas procurar, né, analisar para não cair nisso, né? E não vermos essas espatafúrdias de magistas, né, histriônicos, narcisistas, pessoas que têm contatos alienígenas, pessoas que tomam aleatoriamente substâncias enteógenas, para não dizer drogas mesmo, né, para ter contatos. Por quê? Porque precisa criar um sustentáculo diante da liquidez da modernidade líquida. E é complicado, porque nós vemos pessoas doidas, extremamente doidas, né, pregando como se fossem os verdadeiros seres avatáricos. E não, no fundo, não passa de gente fora do ar, né, que precisam, muitas das vezes, de acompanhamento profissional. Por trás de todo anunciador de verdades, por trás de todo entusiasta da salvação, pode haver alguma coisa ali que não está muito bem da cabeça. Né? Pode ser alguma coisa diagnóstica, ou pelo menos sintomas que vão se aproximar, né, de um processo ali que precisa de uma avaliação. Né? E hoje virou moda vender-se cursos de bem-estar e salvação. É difícil o ser humano, enfrentar a possibilidade de não ter saída. Né? Parece que é difícil, né, as pessoas ter essa capacidade de olhar e falar, não tem saída por enquanto. Deixem aberto, elas querem criar mecanismos para dar soluções que muitas vezes não são soluções viáveis. Então é uma reflexão bastante pertinente, é um assunto que dá pano para manga, como diziam os antigos, né? E que precisamos refletir, né? Tomar cuidado com
as supostas entidades das pessoas, os magistas, né, os seres trevosos, ou se não uma outra ala, né, que são os que tentam restaurar a religião pura, antiga, ou seja, religião e saúde mental, quando as duas batem e não está muito bem estabelecido entre os dois, é o encontro da bomba atômica com a bomba de hidrogênio, né? O apocalipse.